Aqui no texto hebraico, temos aqui, ó, Erie Asher Erie, que é onde Deus se mostra a Moisés, né? O texto diz aqui, ó, Vayomer Elohim el Moshe, Erie Asher Erie, e disse Deus para Moisés. Literalmente, eu falei isso para ele, mas ele não aceitou, está, eu serei o que serei, né? Está no imperfeito, eu serei o que serei. Mas as nossas Bíblias traduzem, eu sou o que é a melhor tradução, por quê? Porque aqui está no imperfeito, e o hebraico não se preocupa com tempo da ação, se a ação foi no passado, presente, futuro. Nós, que ao traduzirmos, escolhemos qual o melhor tempo se encaixa no contexto. Lá está literalmente, eu serei o que serei, falando da eternidade de Deus, mas ele ignorou todas as informações e pegou apenas o trechinho que lhe agradava. E eu me baseio pelos meus estudos, não pelos que outros dizem. E eu queria ver se ele concordaria com Saião quando Saião diz que Jesus é Deus, né? Isso é interessante. Mas aqui, devido ao hebraico não se preocupar com a questão de tempo, ele se preocupa com a ação, se a ação está acabada, se ela foi uma ação concluída, já acabou, já foi uma ação concluída, ou se é uma ação em andamento. Ou seja, aqui está no imperfeito, que é uma ação que está em andamento, um contínuo, como no inglês, um presente contínuo. Por isso a melhor tradução é eu sou o que sou, porque se traduzirmos eu serei o que serei, dá uma ideia de que Deus não é, ele será. Por isso, eu sou o que sou denota que é uma eternidade, ele é antes, ele é agora, ele é depois. Eu sou no presente denota tanto passado quanto futuro. Aqui está no futuro literalmente, porque denota uma ação que está em andamento. Meu amigo, se você acreditou que em Êxodo 3,14 existe a expressão eu sou, sinto lhe dizer que você foi enganado. E neste vídeo irei mostrar o porquê esta frase ou essa expressão simplesmente não existe no texto. Então, após a vinheta, vamos acompanhar comigo. Olá, sejam novamente todos muito bem-vindos. Meu nome é Denis Silva e você está no canal Estudo Perspicaz. Se você é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo. Considere a possibilidade de se inscrever, dê o seu like aqui nas informações, comente, quero saber a sua opinião sobre estes e outros assuntos. Neste vídeo iremos abordar um pouquinho a respeito de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. E vamos analisar ali que, embora a grande maioria das traduções usam a expressão eu sou para traduzir do hebraico Erie Asher Erie, mas na verdade simplesmente essa expressão não existe no texto. Conforme vocês viram aí na argumentação dessa pessoa, ele diz ali que o texto ele fica a critério do tradutor, como deve ser traduzido essa expressão, mas o verbo ali em hebraico, ele está no futuro, então não está no presente. Então, essa expressão eu sou simplesmente não é baseado na linguística, mas basicamente na teologia, para tentar fazer um gancho entre Êxodo com o livro lá de João relacionado a Jesus, mas visto que esse vídeo não é relacionado à questão teológica, mas gramatical, linguística, iremos trazer então detalhes a respeito disso. Porque até a expressão eu sou não é Erie Asher Erie, mas Ani Hu seria a expressão para eu sou neste texto. Mas vamos ver mais detalhes, como algumas pessoas que são muito mais especialistas no hebraico do que eu tenho a dizer a respeito deste texto. E será que esse rapaz, ao analisar então este texto, ele está equivocado ou será que ele está certo nos seus argumentos? Acompanhe aí trechos de duas pessoas que falam a respeito desse assunto e uma delas, inclusive, é um conhecido meu, professor de hebraico. Então acompanhe comigo aí, por favor. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline e bem-vindos de volta aqui à minha casa em Jerusalém. Hoje eu quero falar com vocês sobre o nome de Deus, mais especificamente como ele aparece em Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. E que na realidade essa frase está errada. Não é isso que está escrito na Bíblia original em hebraico.
Vamos ver o que está realmente escrito e o que isso significa. Como está escrito no versículo 13, então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual o seu nome? Que lhes direi? E a resposta de Deus é a seguinte: e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E essa frase, eu sou o que sou, é usada em tantos lugares hoje em dia e repetida tantas vezes. O único problema é que ela está errada. Essa não é a tradução do texto original. Vamos agora ler a mesma frase em hebraico e ver o que realmente está escrito. Vayomer Elohim el Moshe, Ehyeh asher ehyeh. Vayomer kotomar lebnei Israel, Ehyeh shalchani alechem. A grande diferença dessa passagem para a tradução é o tempo verbal. O verbo lihiot, que é serei, o verbo ser, ele no hebraico não existe na forma presente. Ele existe só no passado e no futuro. Então, o que está escrito realmente? Ehyeh quer dizer eu serei o que serei. A frase toda é no futuro. Se a gente fosse falar a mesma frase no presente, a gente diria Ani mi she'ani, eu sou quem eu sou. Mas não é como a gente viu. O verbo é no futuro. Shalom, shalom, meus queridos alunos. Sejam todos bem-vindos ao canal Ulpan, Hebraico Bíblico, Hebraico Moderno. Eu sou o professor Júlio. E hoje nós vamos falar de um assunto aqui bem importante, mas também bem polêmico, que é o nome de Deus. E esse vídeo é uma resposta a um dos nossos queridos amigos inscritos do canal, que é o meu amigo Denis. Ele questionou, quanto à pronúncia do tetragrama sagrado e sobre uma interpretação que já é bem popular, que é eu sou o que sou. E eu já começo falando nesse vídeo que não é eu sou o que sou. Essa pronúncia aqui, que todo mundo conhece, essa pronúncia eu sou o que sou, ela é errada. Quando Deus fala com Moisés, no meio da sarça ardente, tem alguns versículos aqui, que é esse versículo aqui, e Êxodo capítulo 3, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma imagem aqui, Êxodo capítulo 3, versículo 14. E Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. E eu já começo falando que tanto a NVI, tanto as outras traduções, elas estão erradas. E eu vou mostrar para você nesse vídeo o porquê está errado. Essa pronúncia aqui, Ehyeh, Asher, Ehyeh, na verdade significa eu serei. Veja só, vou mostrar aqui. No texto sagrado, olha o que está escrito. Vou até dar um zoom aqui para você ver. Ehyeh, Asher, Ehyeh. Então, eu serei o que serei. Então, é isso que você vai traduzir e vai considerar o correto em Êxodo 3,14. Ehyeh, Asher, Ehyeh. Eu serei o que serei. Então, eu encerro esse vídeo dizendo para você, shalom, shalom, tudo de bom. O eterno Deus de Israel, Yehová, abençoe sua vida e se vemos aí em breve nos próximos vídeos. Então está aí, duas pessoas, então, especialistas na língua hebraica, onde mostra que a expressão ele simplesmente não existe. Eu sou, porque o tempo verbal está no presente. Interessante que se formos em alguns dicionários, tem aqui o Vine, a título de exemplo, a expressão Ehyeh, ela vem do termo Ariá, que significa tornar-se, ocorrer, suceder. Então, expressões então relacionadas ao futuro.
Então, mostrando que a expressão serei, ou que serei, ou me tornarei, né, é muito mais, então, coerente. De fato, que a linguística, realmente, ela traz atenção neste texto específico, e não baseado na sua teologia de preferência. Quero aproveitar o vídeo e agradecer ao professor Júlio do canal UPAN. Por favor, se inscrevam lá, ótimo materiais relacionados ao grego antigo e também ao grego moderno. Um abraço, meu amigo. Vamos ver também um trecho onde, na explicação do rapaz, ele se baseia também na Septuaginta, para trazer atenção que lá em Êxodo, a expressão eu sou, realmente ela é fidedigna. Vamos ver como ele aborda essa expressão na Septuaginta, ao se traduzir o texto hebraico para o grego. Acompanhe comigo aí, por favor. Só que ele se esqueceu que a Septuaginta, que é o texto grego do Antigo Testamento, traz o mesmo texto vertido como ego eimi hoon, ou seja, será que os judeus que falantes de hebraico, que traduziram do hebraico para o grego, não entendiam, não sabiam, eles não tinham conhecimento e traduziram errado? Aqui está no presente. Ego eimi hoon, ou seja, ego eimi, eu sou. Aqui é um particípio do verbo eimi, um particípio presente, não temos particípio presente. Em português, o particípio denota passado, né? Seria o particípio do verbo ser sido. Sido é passado. Aqui é um particípio presente, seria equivalente ao gerúndio, nosso gerúndio sendo, ou seja, eu sou sendo. Então, a gente vê que os judeus que traduziram os 5 primeiros livros da Torá por volta de 285 a.C. entenderam. E aqui, os judeus que conheciam do hebraico e do grego, ao verterem a mesma sentença do hebraico para o grego por volta de 285 a.C., tirando o texto de um idioma semítico para a primeira língua indo-europeia que recebera esse idioma, eles traduziram no presente, eu sou o sendo, digamos assim, eu sou o sendo. Será que esses judeus têm menos conhecimento que Saião? Será que eu estou errado? Sim, meu amigo. Respondendo à sua pergunta, você está errado ou equivocado nas suas considerações. Vamos ver o porquê? Acompanhe comigo o texto em grego da Septuaginta, da qual ele trouxe atenção. Então, conforme vocês estão vendo na sua tela, temos o texto na íntegra, né? O texto traz atenção para nós. Kai ipen hoteos pros musen, ego emi hoon, kai ipen autos, ereistois riusos, Israel hoon apestouken me pros rimas. Então veja só a expressão aqui, ego emi hoon, aonde ele então traz atenção, né, à explicação dele. Mas, se vemos com detalhe, o grego da Septuaginta, ela está escrito então, ego eimi hoon. Sou aquele que é, o ser. E não ego eimi ho ego eimi, sou o eu sou. Ou seja, o verso tem a expressão eu sou, mas ela não identifica o nome de Deus. A expressão só é usada para Deus complementar, dizendo que era o hoon, aquele que é. Então Deus diz que é hoon, não que ele é ego eimi. Então, detalhes que devemos prestar atenção para que a gente não compre gato por lebre, né? Então, a expressão aqui é aquele que é, não eu sou, neste texto. Já que o autor do vídeo, ele trouxe atenção a um documento em grego, vou apresentar-lhes também um outro documento em grego, Hexapla. Acompanhem comigo aí na tela, por favor. Então, conforme vocês estão vendo em suas telas, Hexapla, do 3º século, foi então traduzido por Orígenes, de Alexandria. Ao traduzir então para o grego, ele verteu Êxodo 13:3-14 por serei o que serei. Só trazendo mais detalhe, né, a Hexapla é uma edição da Bíblia em hebraico que possui uma tradução do texto do Velho Testamento para o grego. Então, a simples expressão por esomai, ros esomai. Por que é essa forma de traduzir? Simples. A expressão hebraica não significa eu sou, conforme já nós trazemos atenção, mas sim virei a ser, tornar-me-ei, ou mostrarei ser. Então, Orígenes, né, o tradutor da Hexapla, ela procurou fazer uma tradução mais exata dos termos originais e apresentou exatamente isso.
esomai, rossomai, expressão que significa então serei o que serei em grego, como a tradução então de erie, asher, erie. Então o verbo hebraico ser na primeira pessoa do singular ocorre relacionado a um evento no futuro, nesta passagem aqui da Exapa. E indica então uma ação causativa no futuro, embora no hebraico é um verbo imperfeito, conforme o próprio rapaz ele trouxe atenção. Então usa a expressão aí no final do texto, esomai, esomai, e não a expressão então que ele traz atenção como sendo a correta, eu sou o que sou, que simplesmente não existe no texto de Êxodo. Então, com base na linguística e na gramática, muitas traduções de forma honesta traduziram o texto, então, de forma correta. Por exemplo, até as próprias Bíblias João Ferreira de Almeida e a Bíblia Reina Valéria, as versões antigas, né, elas traduziram o texto de forma correta. Infelizmente, hoje isso não ocorre, né? Mas acompanhe na tela aí como eram então traduzidos os textos. Então, temos aí a Bíblia Reina Valera, ela traduz, né, em espanhol, seré é o que seré. Então, no texto de Êxodo. Temos a João Ferreira de Almeida, de 1850, traduz como? Então, serei, né? Serei o que serei. E uma outra versão também dela, de 1819, agora, mais antigo um pouco ainda, serei o que serei. Hoje, infelizmente, isso não acontece nas traduções então da João Ferreira de Almeida. Mas temos outras traduções atuais que vertem de maneira correta. Temos aqui uma tradução católica, conhecida como a Bíblia. Olha só como é que ela traduziu este texto, 14, né? Então disse a Moisés, serei quem serei, e disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o serei me enviou a vós. Também tem uma tradução aqui, a Bíblia hebraica. Vamos ver como é que essa Bíblia traduziu esse texto, né? O verso 14, disse a Moisés, serei o que serei, e disse assim dirás aos filhos de Israel, serei me enviou a vós. E assim também, dessa mesma forma, a tradução do Novo Mundo também usa essa mesma expressão, serei o que serei, ou me tornarei. Expressões, então, linguisticamente e gramaticalmente corretas dentro das Escrituras sagradas, e elas não devem ser criticadas, porque não se baseiam na sua teologia, mas traduzem o texto de forma honesta. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez deste vídeo. Se inscreva aí, compartilhem, comentem, dê o seu like, ajuda bastante aí a divulgar e fazer com que o canal ele cresça e mais pessoas sejam alcançadas então por nosso material aqui. Até mais, fique com Deus. Tchau.